Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Nesta sessão, como na última, nós fizemos um pequeno desvio do livro de Provérbios. Estamos em Jó capítulo 28. Agora, nos versículos 1 a 11, nós estudamos a última sessão. Nós falávamos sobre o que os homens fariam para ganhar o ouro e o tesouro aqui da terra, e a prata também, para encontrar joias, tudo isso. Eles passariam por coisas e lugares perigosos, escuros, a fim de obter riquezas terrenas. E a ideia de que nós vemos aqui em Jó 28 é que se os homens estão dispostos a fazer isso por um tesouro terrestre, quanto mais dispostos devemos estar em fazer isso pela sabedoria de Deus, por tesouros de Deus. Agora, jovem, por favor, me entenda, eu não estou apenas tentando ser eloquente aqui, eu não estou apenas tentando te dar algum pedaço de poesia. Isso é verdade. Isso não é fingimento. Eu sei que se alguém se aproximar e disser para você, eu vou te dar $1 milhão, mas você nunca mais vai poder estudar as Escrituras. Ou eu vou te dar as Escrituras. O que você escolheria? O tolo escolheria $1 milhão. Porque não há nada mais precioso neste planeta, nenhum tesouro maior do que as Escrituras que que Ele mesmo nos deu, a inspirada palavra de Deus. Por isso, leve isso a sério. Não estamos apenas conversando, mas estamos falando a respeito de como nós devemos viver. Estamos falando de acordo com a convicção da palavra de Deus. Ela é mais preciosa do que todos os tesouros do mundo. É como diz no texto que você sabe, que diz... fala sobre o pó desta mente, contém ouro. E eu te disse na última sessão, na última lição em seguida, que muitos dos grandes pregadores do mundo no passado costumavam dizer que o pó deste livro, da Bíblia, é ouro, e é verdade. Agora, vamos ler nosso texto bíblico, versículo 12, capítulo 28 de Jó. Mas onde se achará sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela sáfira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por jóia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta os olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem... Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que é debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu Ele a sabedoria, manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Vamos ao Senhor em oração. Pai, aqui há tantas coisas boas, há tantas grandes verdades a respeito da sua sabedoria. E Pai, quem sou eu para trazê-los para fora para essa verdade? Eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor ajude eles a entender, a darem ouvidos durante este vídeo, para entender, compreender que a sua palavra é a verdade. Sua sabedoria é mais importante. A sabedoria do seu Filho é infinita, é um infinito valor. E nós precisamos delas desesperadamente. Então, Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Versículo 12. Mas onde se achará sabedoria, onde está o lugar do entendimento? Não é com os homens, é com Deus. E para isso devemos buscar a Deus. Ele continua no versículo 13. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Isso é tão verdadeiro, é tão verdadeiro. Eu imagino que você saiba, no dia em que Jesus Cristo foi cravado na cruz, o momento mais importante da história. E não apenas isso,
o momento mais importante do planeta todo, o maior momento na mente de Deus. E quantas pessoas passaram e simplesmente viram apenas uma vítima simples morrendo em uma cruz, crucificada, sem saber que o cosmos estava sendo mudado. A maior revelação de Deus estava diante dos seus olhos, dos olhos dos homens, e eles não o reconheceram, os homens não reconheceram o valor das Escrituras, e nós precisamos orar, ó Deus, jovem, por favor, saiba que você é inerentemente não sábio, clame a Deus, por favor, faça-me sábio para o Senhor, para o seu Filho, pela sua palavra. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Você não encontrará isso em um homem. Não. A não ser naquele homem que se saturou da palavra de Deus. Você entende? Até pregadores que eles não têm autoridade ou conhecimento próprio, eles só falam com autoridade na medida em que interpretam corretamente a palavra de Deus. Lembre-se sempre de que você pode realmente ficar impressionado com as personalidades, mas algumas das maiores personalidades não estão pregando com precisão, e embora eu procure ser sincero ao ensinar, você pode perceber que eu posso estar em falta, mas a palavra de Deus é infalível. O estudo é inspirado, inerrante. O estudo. Versículo 14, o abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Vocês sabem, sempre que a Bíblia fala a respeito do mar, das profundezas, às vezes ele trata ele de forma personalizada, como se eles fossem seres vivos de verdade mesmo. A ideia aqui é que as profundezas do mar são tão grandes, são tão poderosos, são magníficos. Eles podem engolir um homem, eles podem engolir 1000 homens, podem engolir 1000 navios cheios de homens. Mas eles se humilham e dizem, não, isso não vem de mim, esse poder. Eu não fiz isso não está em mim. Não olhem para mim. Você encontra sabedoria. Mas eles dizem, não, isso não vem de mim, essa sabedoria não é minha. Não foi eu que fiz esse poder todo, essa beleza. É incrível que o mar e as profundezas tenham mais sabedoria que muitos homens estudiosos que andam neste planeta. Agora ele diz, não se dá por ela ouro fino. O ouro de lá era um ouro de maior valor, de uma forma pura. E ainda assim, se a gente pegar todo o ouro daquele lugar e colocá-lo em uma balança, e a gente pegar a sabedoria e a sabedoria de Deus e colocar do outro lado, vai superar o ouro de Ofir. Ônix nem pela safira. Eles não têm valor. Eles são como pedras de concreto quebrados quando são colocados em comparação com a sabedoria de Deus. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Você não acha o cristal por aí, mas nesse momento não é muito difícil de encontrar. Não tanto quanto o ouro, que é difícil. E ainda assim diz que nem o ouro pode igualar. Se pegarmos todo o ouro de Fort Knox e trazer todo o ouro que está no mundo, não pode igualar com a sabedoria de Deus, escrita nas Escrituras. Então ele continua, ela não se trocará por joia de ouro fino. Vocês sabem que existem pessoas que venderão a sua alma por ouro, mas é muita tolice. Mas se um homem tivesse todo o ouro do mundo, e ele trocasse ele pela sabedoria de Deus, ele seria considerado sábio, não apenas entre os remidos no céu, mas entre os anjos em si. É claro, Deus aprovaria o que ele havia feito. E ele diria, você fez uma boa aquisição, você ganhou algo para si mesmo, foi uma boa aquisição. E diz também, ela faz esquecer o coral e o cristal. Agora, você não pode pensar em coral como valorização de ser desse valor maior, mas ainda hoje o coral geralmente é encontrado nas profundezas, e para encontrá-lo, os homens têm que se arriscar muito, arriscando a própria vida, mergulhando fundo, no meio, prendendo a respiração, no meio de animais perigosos, com criaturas do mar que podem devorar todos eles, simplesmente para encontrar esse coral. Por isso, tem um grande valor. Ele diz que nem é para ser mencionado, mesmo assim. Nem sequer mencione, nem compare com a sabedoria de Deus, nem diga isso numa mesma frase. E então ele continua, a aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Pérolas são bastante requintadas. Até hoje você
vê algumas vezes, algumas pessoas podem fazer algo com o ouro e pode até usar ele no pescoço e parece bastante aberrante, né? Você sabe, porque não foi formado corretamente, ou uma marca apenas assim. Mas um colar de pérolas finas sempre vai ser considerado algo do mais alto gosto e elegância e eloquência. Mas aqui, isso não significa nada. Então ele traz outras coisas importantes. Ele diz, o topázio da Etiópia não pode igualá-lo, nem pode ser valorizado. E o ouro puro, há uma repetição de novo. Você verá na literatura de sabedoria muita repetição. Então não fique bravo com o seu professor, com o seu pai, com a sua mãe, quando eles repetirem a mesma coisa. Talvez eles estejam repetindo porque você não está aprendendo. Você entende? Repete de novo. Então isso é importante. Deve dizer que vale repetir uma e outra vez. Você precisa de sabedoria. Nunca é demais dizer, para encontrar sabedoria nas Escrituras, nunca é demais. Você não pode exagerar nessa afirmação. Mas o mais importante é que Jesus Cristo morreu por pecadores e nele nós encontramos a salvação. Acredito que posso dizer que toda hora, a cada minuto do dia, todos os dias, eu não me cansaria de dizer isso. Agora, versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. O que está tentando dizer aqui? Vá para a águia. Tenha olhos de águia. Encontre na terra. Desça até a parte mais profunda da terra. Vá para o próprio túmulo. Eles não têm sabedoria. Sabedoria é encontrada em um só lugar. É encontrada na pessoa de Deus. É encontrada em Cristo. E é aí que nós devemos procurar. Você diz, bem, eu não posso subir até o céu para encontrar. Não, mas o céu desceu na pessoa de Cristo. O céu desceu de muitas maneiras pelas Escrituras. E é aí que você vai encontrar. Agora, quando nós já procuramos em todos os lugares nós já procuramos a sabedoria. Agora nós chegamos no versículo 23. Deus entende o caminho e Ele é quem sabe o lugar. Ele sabe. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Agora aqui Ele vai nos mostrar, Ele diz no versículo 24, porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Aqui ele está falando da criação. Quando você olha para o mundo, a sua complexidade, simplesmente não há maneira. Quero dizer, você pode dizer que não acredita em Deus, mas não tem como você dizer que isso sem pensar aleatoriamente veio acontecer. Tantas complexidades esmagadoras. Ali há sabedoria em todos os lugares, desde a menor molécula até o maior animal. O maior monte, o monte mais alto, a maior inclinação do eixo da Terra para a órbita dos planetas e das estrelas. Um pouco disso é pura genialidade. Então Deus, basicamente, Ele está dizendo que você quer ver quem tem sabedoria? Olhe para a criação. Porque quando o próprio Deus, depois de criar o mundo, o que Ele disse, isso é bom. É bom. Nessa criação foi revelada a sua sabedoria. Agora, se eu quiser saber como consertar um carro, eu irei a um mecânico especialista. Se eu quero saber como consertar minha vida, acho que eu iria para quem fez o mundo, fez a órbita, planejou todos os aspectos da geografia, da ciência, astronomia. Todas as coisas que você vê, Ele fez. Ele sustenta com sabedoria. Então, quando Ele olhou para ela, Ele disse, agora há uma demonstração de sabedoria. Quando você olha para ela, você deve dizer, agora aqui há sabedoria. Quem fez isso? Porque é isso que eu quero aprender. É que Deus diz. Versículo 27. Então viu Ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também esquadrinhou. Ele avaliou o que Ele fez e Ele disse que sim, isso é muito, muito bom.
Foi nele, a marca dele, da sua onisciência, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria. E agora, quem fez tudo, quem sabe absolutamente todas as coisas, vai nos contar sobre a sabedoria. E aqui está, versículo 28. E disse ao homem, significa, preste atenção, preste muita atenção. Eu vou dizer algo extremamente importante. E tudo o que Deus diz é importante, mas quando ele diz e disse, é muito, muito importante. Vale a pena ouvir, lembrar, aprender, levar a sério, obedecer. Lembre-se do que dissemos aqui, não significa apenas ouvir, significa um coro, significa obedecer, ordenar, pôr a sua vida em ordem. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Qual é o temor do Senhor? Bem, nós vamos falar sobre isso na próxima lição. O temor do Senhor é uma profunda e permanente reverência e honra e uma estima do valor de Deus. É reconhecer quem Ele é e o que Ele fez e o que devemos a Ele como suas criaturas. E mais do que isso, como cristãos, seu povo é redimido, está de pé em reverência a essa pessoa. Sem as Escrituras, não podemos temer a Deus, porque não podemos conhecer a Deus. Mas o quanto mais sabemos que as Escrituras realmente entendem as Escrituras, maior é a nossa visão de Deus. Vai aumentar mais. Não é que Deus cresça, Ele já está lá. Mas o nosso entendimento, a nossa imagem a respeito de Deus irá se tornar cada vez maior, mais distante da idolatria, das opiniões erradas a respeito de Deus e cada vez mais perto de quem Ele realmente é. E quanto mais nós sabemos sobre Ele, se nossos corações forem regenerados, mais saberemos a respeito dele, mais teremos um profundo, uma palavra muito superficial, uma estima profunda da reverência, do temor e uma honra a Ele. Então, o temor do Senhor, que é a sabedoria, um homem pode ser muito ignorante em muitas coisas, e eu diria que está certo, mas se você teve que escolher em qual lugar você vai ser ignorante, qual área, você deve escolher ser ignorante em todos os assuntos. Mas tem uma coisa da qual você não é ignorante, e isso é o temor do Senhor. E o que esse temor faz? O apartar-se do mal é o entendimento. Se você reverenciar a Deus, não há tal coisa como a reverência a Deus e ao mesmo tempo uma negligência de sua soberania. Vou dar uma negligenciadazinha assim da sua vontade. Você vai ver que se realmente o reverenciamos, nós vamos fazer o que Ele diz. Agora, faremos o que Ele diz, porque, bem, Ele realmente é Deus, Ele realmente nos fez, mas fazemos o que Ele diz também porque Ele é onisciente, Ele é todo amoroso. Ele é todo amoroso, então Ele deseja o melhor para nós, melhor do que nós desejamos para nós mesmos. Ele é onisciente, então Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Então, o temor do Senhor é uma profunda reverência a Deus e levará a uma sincera obediência à vontade dEle. Mas lembre-se de como você obedecerá aos mandamentos da vontade dEle. Você não sabe e não entende que não pode. Então, por onde começar? Na revelação da sua vontade, que são as Escrituras. Bem, Deus os abençoe. E na próxima lição nós voltaremos ao capítulo 1 de Provérbios, versículo 7. E nós vamos ver a respeito do temor do Senhor. Vamos apenas olhar por intermédio do livro de Provérbios, vamos ver o que diz a respeito do temor do Senhor. Bem, Deus os abençoe e até nos encontrarmos de novo na palavra
orando e aplicando o que você sabe a respeito de Deus. Deus abençoe.